Nós somos o tempo dos nossos corações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cuidado em Prosa, um podcast onde transformamos cuidado em prosa e prosa em saúde. Hoje é um episódio muito especial, muito interessante. De um tempo para cá, tentaram diminuir a importância dele. Dizem agora que são 2 átrios e 2 ventrículos que bombeiam sistematicamente o sangue para o corpo. Mas o coração não é só isso. O coração é o que acelera quando seu filho nasce. É o que se contorce na dor de uma perda. O coração, a palavra coração, vem do latim, cor, e faz todo sentido. Porque você mostra o afeto do coração quando é cordial. Mostra que sabe uma coisa quando sabe de cor. E quando em harmonia compartilhamos com os nossos corações as opiniões, nós concordamos. Então, o coração é muito mais do que um órgão de 280 gramas dividido em átrios e ventrículos entre sístoles e diástoles. O coração somos nós. Nós somos o tempo dos nossos corações. E para falar de coração, eu tenho o prazer de receber ela, que é uma grande amiga, especialista em cardiologia pelo INC, especialista em terapia intensiva pelo Sírio-Libanês e oncocardiologia pelo Einstein, doutora Laísa Galeão. Olá, Matheus, tudo bom? Oi, gente, prazer. É uma honra poder estar aqui com vocês. É uma honra poder falar de um tema tão emocionante como o Matheus brilhantemente acabou de citar. Falar nisso, fiquei emocionada com as suas palavras. Já tinha visto muitas relações de emoção com o coração, mas realmente foi uma prosa. Lindo. Obrigada pela introdução. E vamos começar? Laísa, vamos lá. O que te fez ir para a cardiologia? O que te levou para lá? Eu acho que eu vou começar com uma frase que é um pouco clichê, né? Todo mundo fala, isso eu não escolhi, eu fui escolhida, e eu acho que eu vou começar com essa frase clichê mesmo. Quando eu tinha acabado de passar para medicina, é muito engraçado, eu nunca me vi fazendo nenhuma outra profissão, né? Só medicina. E quando eu passei para residência, para faculdade, minha mãe começou com um quadro de uma dor, né, no estômago, uma azia diferente. E esse quadro foi se perpetuando por um tempinho, uns 15, 20 dias, e estava tomando remédio para azia, nada melhorava. Até que essa dor começou a ficar associada com um cansaço diferente. Eu morava em Petrópolis e a gente morava numa casa, a casa tinha escada, e ela subia a escada e ficava cansada. E minha mãe sempre muito ativa. Ela achou estranho, procurou um hospital no Rio de Janeiro, não venho citar qual foi, mas enfim, procurou um hospital aqui, e lá falaram que ela era muito ansiosa. Deram alta para ela com remédio para ansiedade, trataram lá ela como ansiedade, claro, fizeram um eletrocardiograma, não viram nada agudo, mas não dosaram as enzimas cardíacas e liberaram ela para casa. Esse cansaço começou a progredir com uma dor no queixo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os sintomas atípicos, uma dor no queixo e uma dor que estava sempre quando ela subia a escada e fazia algum esforço maior, e ela não achando normal, por ela mesma procurou na internet e estava lá, cuidado, você está infartando. E, claro, eu falo para todo mundo, não procure sintomas no Google, porque senão ou você vai estar infartando, ou você vai estar com AVC, ou você vai estar com câncer. Mas ela, contra a minha vontade, procurou na internet e foi novamente para um outro hospital. E lá ela chegou com muita dor, fizeram um exame, as enzimas cardíacas super altas, ela foi para o cateterismo, estava com uma artéria ocluída praticamente, uma suboclusão para ser mais específico. Suboclusão é quando a gente tem o vaso que nutre o coração com uma placa que está quase ocupando todo esse vaso e, consequentemente, a nutrição do coração ela fica comprometida. Ou seja, ela estava infartando de fato. Ali ela colocou o stent e desde então, graças a Deus, está muito bem.
Que bom. E ela tinha quantos anos? Naquela época ela tinha 56 anos. Nova, né? Nova. E como é que é essa questão do infarto na mulher, as idades do infarto na mulher? É normal uma mulher infartar aos 56 anos? Normal não é, né? Até porque a gente tem fatores, né, que estão associados a infarto. A gente tem fatores que são controláveis, pressão alta, diabetes, mas felizmente, minha mãe não tinha nenhum desses sinais. O que ela tinha era uma genética. A mãe dela já tinha infartado, o colesterol da minha mãe era aumentado, ela não tratava, ela não ia em médico, até então eu não era médica, e acabou que com isso ela acabou tendo um maior risco de infarto. Mas na maior parte das vezes a gente tem fatores de risco que eles são contornáveis. Então uma mulher jovem, 56 anos, é relativamente jovem, infartar não é algo normal. E não pode ser normalizado, porque a genética a gente não muda. Mas fator de risco, pressão alta, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, tabagismo, que é fumar, etilismo, que é quem bebe álcool com uma certa frequência. Isso são fatores que a gente consegue sim controlar. Entendi. E o que é o consumo de álcool que deve preocupar, que deve fazer com que a gente... Não, peraí, não posso beber aqui. Tem um número, ou não é para beber? Número cabalístico é algo difícil na medicina, tá? Infelizmente, a gente está negligenciando um pouco o etilismo crônico, porque a gente associa etilista àquela pessoa que bebe todos os dias, ou então àquela pessoa que bebe até cair. E a realidade não é essa. Se você bebe, por exemplo, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, já de uma maneira incontrolável, isso já é um etilismo e precisa sim ser investigado. Sim, a gente tem valor limite para a ingesta de álcool, só que cada vez mais a gente fala que o ideal é não beber. O ideal é não consumir, não ser abstêmico. Exatamente. Até porque a gente, como eu falei, a gente não controla o fator genético. E quando a pessoa ela tem uma genética para etilismo crônico, ela acaba tendo um risco independente da dose. Entendi. E então a cardiologia surgiu para você muito no cuidado já, né? No cuidado com a sua mãe ali, o cuidado sempre... É interessante que a gente conversa, Laísa, eu converso com vários colegas que vêm aqui e as histórias se repetem. A medicina e o cuidado, eles são muito entrelaçados, né? Por que você virou médico? Porque eu cuidei de vovô, porque eu cuidei. Então o cuidado, ele passa muito da nossa experiência nesse processo de se tornar médico, né? Se você tivesse que definir, assim, a filosofia do que você faz hoje, o que você pensa, o que você quer entregar para o teu paciente, como é que você definiria isso? Eu acho que você já disse a palavra essencial na medicina, que é cuidado, né? A gente sabe que nem sempre a gente cura, mas sempre a gente cuida. Então, eu vou usar a sua mesma palavra, eu acho que é isso. O que a gente faz é cuidar. E uma coisa muito importante que eu acho que ao longo do episódio a gente vai conversar bastante é que nem sempre o médico ele acompanha o paciente 1 hora a cada 3 meses, 1 hora a cada 6 meses, mas a gente tem familiares ali que também cuidam e que são as principais pessoas que precisam estar olhando e observando, né, o seu parente. Então, valorize tudo que é diferente e tudo que você acha que não é comum. Não generalize qualquer sintoma. Eu acho que isso é muito importante porque o cuidado a gente faz, mas o idoso, a mãe, o filho, o pai, eles têm a família e também os cuidadores que ofertam esse principal cuidado. No dia a dia. No dia a dia. A vida, ela acontece nesse dia a dia, né? Então, já falando de família, vou levar para o nosso próximo bloco, né, para o nosso próximo eixo de conversa, que é justamente o idoso. Pensando na família do idoso e o idoso, o que muda quando a gente envelhece, quando a gente pensa no coração? O coração do idoso é diferente?
O coração do idoso, ele é diferente, sim. Na verdade, todos os órgãos do idoso, ele acabam se tornando diferentes porque o idoso, ele é mais vivido, vamos dizer assim. Eu vou começar falando sobre as artérias, né? Como eu falei, a artéria, ele é aquele vaso que está levando sangue, ou seja, os nutrientes para o coração. Assim como ele leva para o coração, ele leva para todos os outros órgãos. Leva para a cabeça, que a gente chama de sistema nervoso central, leva para os rins, leva para as pernas. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem mudança desses vasos. Eu vou dar um exemplo que eu acho que facilita para as pessoas enxergarem um pouco. Pega um elástico de cabelo ou uma bexiga. Quando a gente estica o elástico e solta, ele volta na mesma conformação que ele era antes. Isso uma vez. Se a gente faz isso repetidas vezes, esse elástico começa a endurecer um pouco mais e também a voltar com mais dificuldade. E é isso que acontece nas artérias do idoso. Conforme os anos vão passando, esse fluxo de sangue que vai seguindo vai mudando um pouco a conformação do vaso e vai tornando ele mais rígido. E é por isso que pressão arterial é uma das comorbidades, uma das doenças mais comuns no idoso, porque é fisiológico, é esperado que o vaso se torne um pouco mais rígido. E o coração é a mesma coisa. O coração, ele é uma bomba, e conforme sendo uma bomba, ele também tem a função de receber o sangue, então ele enche, e ejetar o sangue, que é contrair, ele diminui. Faz isso inúmeras vezes. Conforme o tempo passa, esse coração ele vai mudando a conformação e tendo um pouco mais dificuldade de contrair e ejetar o sangue. Isso é fisiológico. E é por isso que um idoso ele se sente um pouco mais cansado do que um jovem para fazer exercícios, para subir escada, para ter uma vida que ele tinha quando ele tinha 20 anos. Uhum. Então essas são um pouco das mudanças que a gente tem. Entendi. Então o coração, os vasos, como todos os órgãos, né, eles envelhecem. E nem sempre isso é uma doença. O envelhecimento, a senescência, ela vai acontecer. O idoso ele vai reduzir a capacidade. E quando que isso se torna um problema? Quando que essa redução, esse coração fraco, ele se torna um problema para o idoso? Bom, isso acontece quando a gente tem sinais diferentes do habitual, né? A gente tem a mania de falar, isso acontece porque ele tá mais velho, isso acontece porque ele tá mais velho. E na verdade depende. Sentir um cansaço de não conseguir correr uma maratona com 70, 80 anos, o que, digo de passagem, cada vez mais a gente vê idoso fazendo maratona. Então eu não vou generalizar, mas o idoso não conseguir fazer uma maratona, isso é esperado, né? Ainda mais aqueles que não estão capacitados fisicamente. O que não é esperado é que algo seja diferente do habitual dele. Então, se ele ia no mercado, carregava as sacolas e voltava para casa andando e fazia isso sem sentir nada, ok. Se isso muda, se ele vai no mercado e percebe que quando ele volta ele já está um pouco mais cansado, começa a pegar Uber, táxi ou até ir dirigindo para as coisas que ele fazia antes, isso é um sinal de alarme. Então, são esses pequenos detalhes que justamente o cuidador ou a família que está com o idoso vai perceber que não é normal. Uhum. Quando você pergunta quando é normal um coração do idoso enfraquecer, isso não é normal. Uhum. A gente não espera. É fisiológico que ele não tem a mesma capacidade que ele tinha com 20 anos. Sim. Mas não é normal um coração do idoso ficar falho, a não ser que ele tenha doenças associadas a isso. Como é o caso da pressão alta, da insuficiência cardíaca, da diabetes, que são doenças que juntos, né, pressão alta, diabetes, colesterol, são doenças que juntam, acabam culminando na insuficiência cardíaca, que é justamente quando o coração está fraco para bombear o sangue. Entendi. Então, existe uma percepção do idoso de um cansaço diferente do que ele tinha quando era mais jovem, até certo ponto isso faz parte do envelhecimento, né? A gente não espera que aos 90 a gente esteja fazendo tudo, mas existe um grau, um nível onde o coração ele precisa dar conta ainda, né? Com certeza. Então, uma caminhada, subir uma escada, existe alguma coisa assim, por exemplo, tem que subir um lance de escada, tem que caminhar uma rua, alguma coisa que a gente consiga, o coração tá legal, faz isso, ou não tem, ou tem que... Eu já sei até do que você, como corredor nato, eu já entendo até o que você quer dizer. Existe uma coisa chamada, eu vou falar o termo técnico e depois eu vou explicar de uma maneira generalizada. Existe uma coisa chamada MET, que é o quanto um coração normal, no caso o órgão
o organismo funcional de um indivíduo, ele está apto a fazer um exercício. E tem sim, né, subir 3 lances de escadas, isso é o mínimo que qualquer pessoa precisa conseguir fazer. Mas no idoso, a gente tem outros fatores associados. Muito tem artrose, muito tem uma dificuldade de locomoção, muitos têm alterações que não conseguem estar aptos a subir 3 lances de escada. Isso não quer dizer que o coração não está funcionando. Sim. Então, o que eu falo para os meus pacientes e para os cuidadores deles? Fiquem atentos no que não está normal, no que mudou. Essa eu acho que é a palavra-chave para o idoso. O que você fazia que depois de uns 2, 3 dias você parou de fazer, não consegue mais fazer ou está começando a ter dificuldade de fazer. Eu acho que esse é o ponto-chave. Trabalhar com uma métrica específica para cada indivíduo, isso é muito difícil. A gente, para estudo, obviamente, usa uma forma que a gente consiga estratificar. Mas eu acho que o indivíduo ele tem que ser olhado como um todo, né? Então, o ponto principal é esse. Se algo mudou, se ele não está mais conseguindo fazer algo que ele fazia habitualmente, se ele começou a perceberam que ele está um pouco mais com dificuldades para certos movimentos, certas atividades, dormir a noite toda, aí sim a gente se preocupa. Entendi. Então, é como se, fazendo uma analogia assim, se ele tem um declínio lento, progressivo, em rampa, digamos assim, esperado. Envelhecimento. Quando ele cai em degrau, né? Então, de uma semana para outra, mudou. Aí a gente tem que... aconteceu alguma coisa aqui. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto-chave do tratamento do idoso. Entendi. Você falou de pressão, Laísa, lá no começo da pressão arterial, dos vasos endurecendo. Por que a pressão ela é tão silenciosa assim? Porque a pressão alta, a gente tem pressão alta e nem sabe. Exatamente. Qual é o risco disso, da pressão alta? O risco da pressão alta é que a pressão ela sobe e, como você falou, não tem uma dor, não tem um cansaço, não tem nada específico que mostre, olha só, você precisa ir no médico, tem algo estranho aí. Então, se você não tiver o hábito de aferir a pressão, pode ser que você passe anos com a pressão alta sem nem perceber. E qual é o problema? É que quando você passa a perceber, se não for por uma aferição aleatória em algum lugar, seja no médico, seja na academia, seja em casa, quando você percebe, geralmente são com as complicações da pressão alta. E as complicações a gente vai citar aqui, AVC, por exemplo, é uma delas, infarto é uma delas, problema renal também. Os vasos, como eu falei, eles nutrem todos os órgãos do corpo. Então, não é só no coração que você vai ter complicação quando a pressão sobe. Você vai ter também no cérebro, com AVC, você vai ter nos rins, né, com a doença renal. Você pode ter nas pernas, que a gente chama de doença arterial periférica obstrutiva. Então, isso tudo é complicação de uma pressão alta por longo período que não está controlada. Entendi. E para nossa audiência não errar na pressão e não ter problema da complicação, como que a gente tem que aferir a pressão, de quanto em quanto tempo, quem tem que aferir, como é que funciona? Perfeito. Isso é um ponto-chave, porque a verdade é que são poucas as pessoas que realmente aferem a pressão de maneira correta. Nos guidelines atuais, a gente já tem que o aparelho de pressão, aqueles tecnológicos que são não de punho, tá? Mas que são de braçadeira, são os melhores. Então, não precisa ser aquele que o médico usa, que ele ausculta. Você pode usar o aparelho de pressão tecnológico que ele mesmo por si dá a pressão. Hoje em dia, esses são os mais indicados, inclusive, até no consultório. E como que a gente afere a pressão para todo mundo entender? A pessoa, ela tem que estar sentada, pelo menos durante 5 minutos, com uma bexiga esvaziada. Não pode ter fumado ou bebido café ou feito alguma atividade física pelo menos 30 minutos antes de aferir, com as 2 pernas no chão, posicionado, sentado com as pernas no chão. O braço ele tem que estar em cima de uma mesa, por exemplo, para ficar mais ou menos na altura do coração, e aí sim você pode aferir a pressão. O ideal é que pelo menos... que eu recomendo, tá? Não tem nada de guideline, quer dizer, tem a depender da idade, tá? Mas eu recomendo todas as pessoas aferirem a pressão pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Depende dos fatores de risco, né? Então é muito difícil a gente chegar aqui e falar de uma forma generalizada de quanto em quanto tempo a pessoa tem que aferir a pressão. Eu acho justo, já que pressão alta
a comorbidade, a doença mais comum que causa infarto e AVC no Brasil, eu acho importante a gente aferir pelo menos uma vez por mês. E quando a pessoa tem pressão alta, é muito importante ela estar acompanhando um cardiologista, justamente para talvez fazer uma aferição de pressão mais fidedigna, que aí hoje a gente tem um mapa, que é um exame que a pessoa fica 24 horas com o aparelho de pressão. Mas a dica que eu dou é essa: aferir a pressão de maneira correta, ela salva vidas. Entendi. Então anota aí, você vai aferir a pressão mais ou menos aí todo mês, tá? De 3 em 3 meses no máximo. E me conta uma coisa, Laísa. Quando a gente vai aferir a pressão, eu sei que a gente é médico e eu tenho dúvida nisso, então acredito que todo mundo deva ter também. O que é pressão alta? Qual é o valor que a gente fala assim, vou no médico agora que minha pressão tá alta, que isso aí tá mudando. Toda hora vem alguém e fala, agora é tanto, você não pode mais ter 12/8, não tá normal. Como é que funciona isso aí? Na pressão, a gente tem uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. Eu acho que isso talvez fique com um termo muito... técnico, né? Técnico para as pessoas que estão assistindo. Então, e também talvez isso faça com que muitos não vá no médico caso não tenha alguma alteração. Antes de falar de um valor ideal, eu vou falar que uma aferição de pressão não quer dizer que você está com pressão alta, nem com pressão normal. Né? Você precisa ter pelo menos 2 a 3 aferições alteradas. Então, eu acho que falar de valores aqui, até porque em idoso é um valor, em jovem é outro valor, eu acho talvez injusto. Né? Se a gente pegar pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente já vai dividir a pressão como pressão ótima, uma pressão normal, satisfatória. Então, vamos botar aí como a pressão ideal, tá? Para tentar ser um pouco mais genérico e conseguir abranger o máximo de número de pessoas possível, né? A pressão que todo mundo tem que ter é uma pressão abaixo de 120 de sistólica, que é 12, a primeira, tá? Por 70, que é a segunda diastólica. Entendi. Então, acima disso, vale a pena ir no médico conversar, ajustar alguma coisinha? Não é que 13/7 seja uma pressão alta, tá? É porque agora a gente trabalha com valores de pressão ótima. Então, por isso que eu acho que individualizar cada caso é a coisa mais importante. Porque, por exemplo, se o paciente ele tem doença renal e por algum motivo ele tem uma pressão super aumentada, talvez chegar com valores muito baixos para ele, eu possa até piorar um pouco a função renal. Então, tem que individualizar, não tem muito como... Isso. Eu, como Laísa, num programa que abrange o maior número de pessoas, eu tento evitar de falar de valores. Valores, números. Não, com certeza. Perfeito. Então é isso. Mede a pressão. Se tiver abaixo de 12/7, tá ótimo. Isso. Tranquilo. E acima de 14/9, procure um cardiologista. Perfeito. Então, ótimo. Aprendemos aqui. A gente falou da hipertensão, que é uma doença muito comum. Queria falar de uma arritmia agora muito comum, que é a fibrilação atrial, que é muito comum nos idosos. Dá para saber que tem fibrilação atrial? O que é a fibrilação atrial? Perfeito. Qualquer arritmia, ela é o batimento errado do coração. Vou falar de um termo fácil. O coração geralmente faz um tum-tá, tum-tá, tum-tá. Quando esse ritmo, ele se perde, quando a harmonia se perde, a gente chama isso de arritmia. E o que é a fibrilação atrial, né? Que é uma arritmia comum nos pacientes idosos. É quando o átrio, no início do programa, o Matheus brilhantemente já dividiu o coração em 2 átrios e 2 ventrículos. É quando o átrio, ele não contrai, né? Ele não bate de uma maneira organizada com o ventrículo, né? E qual a consequência disso? Ele, em vez de contrair, ele treme. E quando ele treme, ele não consegue fazer com que o sangue que está dentro dele, vá para o ventrículo de uma maneira completa. Porque ele não tem a força da contração que o átrio teria, normalmente. E qual é a complicação disso? Nosso sangue, ele tem fatores, né, que são fatores que estimulam a coagulação. Porque se a gente se corta, é importante que a gente cicatrize para não ficar sangrando eternamente. Então, quando esse átrio ele fica com o sangue aprisionado ali, que é o que acontece na fibrilação atrial, eu posso ter a formação de coágulo. Entendi.
E esse coágulo, ele pode sair dali. Sim. Aí é o problema, né? Aí é o grande problema. Porque se ele ficar ali, só que ele não fica, né? O problema é que ele sai. Como o coração ele tem um fluxo, né? A circulação sanguínea ela segue um fluxo, esse coágulo pode sair dali e pode ir para o cérebro. E aí a gente tem um AVC. Né? A gente pode ter esse coágulo saindo dali e indo também para a periferia, que aí a gente tem isquemia das pernas, dos braços, enfim. Mas o mais comum é o AVC. Então, ter uma arritmia não é algo normal, a gente tem que tratar. Então, se por acaso alguém falar que está com uma batedeira no peito, ou está com uma coisa estranha no peito, valorize, tá? Nem todo aumento da frequência cardíaca é normal. E nem toda arritmia também aumenta a frequência cardíaca, tá? Então, às vezes, a pessoa pode ter uma fibrilação atrial com uma frequência cardíaca normal. Então, por isso da importância de você ir no médico, mesmo sem ter doença, porque toda pessoa ela precisa ter um rastreio, um exame físico. E com simples esteto, auscultando o coração da pessoa, a gente consegue ver se o ritmo do coração está normal. Normal ou não. Como se a gente estivesse ouvindo uma bateria de escola de samba ali. Isso. O surdo tem que estar, né, funcionando. Quando isso desanda, você fala, ao invés perdeu de a harmonia. Tum, tá, ele faz tum, tá. Entendi. Ele perde esse ritmo. Né? Então a gente já falou, Laísa, pelo menos de 2 doenças, e eu sei que tem outras, se a gente for falar aqui do diabetes também, mas a gente já falou de pelo menos 2 doenças que são muitas vezes silenciosas. Com certeza. E que a complicação ela pode ser catastrófica. Né? Então a hipertensão, a complicação, um AVC, a disfunção renal e ter que fazer hemodiálise, a fibrilação atrial, que também pode ser silencioso, né? Sim, você pode ter a fibrilação e não saber. Com certeza. E ter a complicação, que é o AVC, a isquemia mesentérica, enfim, uma opção de doença. Então, ir no médico, fazer essa procura ativa, né? Essa busca ativa, para não esperar a complicação. Isso é fundamental também. Com certeza. A gente diz que esse programa aqui, o nosso foco é o idoso, né? E cada vez o idoso, ele parece que não quer mais morrer. Né? O idoso está chegando no 100, está chegando no 110 e tem que chegar bem. Exatamente. Né? E tem que chegar. A gente não quer morrer mais com 60 anos. Antigamente, pessoal, 60 anos morreu velhinho. Hoje em dia a gente fala, fulano morreu com 60 anos. Meu Deus, morreu tão novo. Né? Eu acho que você tocou num ponto importante, Matheus. Eu acho que a idade é um número, mas qualidade de vida é tudo. E você conseguir controlar esses fatores de risco para doenças catastróficas, que impossibilitaria a funcionalidade da pessoa, eu acho que isso tem que ter uma atenção redobrada, porque a gente controlando esses fatores de risco, Matheus, a gente vive bem por muito tempo. Né? Muito tempo. Isso é uma tônica que a gente vem vendo aqui em todos os episódios. A grande maioria das doenças que a gente fala aqui, que são doenças catastróficas, são doenças que a gente consegue manejar preventivamente. Existem, claro, as questões genéticas, as questões que a gente não tem controle, mas essas a gente não tem mesmo o que fazer. Mas quando tem e a gente não faz, é depois um problema que a gente tem que lidar até com a gente, né? Porque vem a doença, depois aí você fica, caramba, tô com um problema aqui no pulmão, mas eu fumei 30 anos. Deve ser até difícil, né? De você lidar com a doença, porque de alguma forma você se responsabiliza por ela também, né? Mesmo que internamente, né? Com certeza. Então tá certo. Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, sinais de alerta que a família não pode ignorar. Queria que a gente tentasse organizar agora, assim, quando que essa família vai ligar para o 192, vai chamar o SAMU, vai levar para o hospital. O que aconteceu com essa família? Perfeito. Eu acho que existem alguns sinais que a gente tem que deixar na geladeira, né? Uns sinais que a gente precisa estar sempre em atenção. Antes de falar de ligar para o 192, tem alguns sinais que a gente consegue, né, manejar talvez num consultório médico. Então, o que não é normal que a gente precisa buscar uma ajuda de um profissional da saúde? Perna inchando. Nem toda perna que incha, gente, é problema de varize, tá? Nem toda perna que incha é algo local. Às vezes a gente tem doenças como insuficiência cardíaca ou até doenças renais que a gente acaba tendo como complicação o inchaço das pernas. Então, o inchaço das pernas novo, ele não é algo a ser ignorado. Busque ajuda. Vá numa emergência ou então procure um médico. Sinais de falta de ar. Nem toda falta de ar é normal do idoso. Então, era o que a gente está falando. Se ele antes conseguia ir até o mercado
e não ficava com falta de ar, se ele antes conseguia subir 3 lances de escada e não ficava com falta de ar, e de uma hora para outra, de uns dias para o outro, ele não consegue mais fazer isso ou vai piorando, isso tem que ser buscado ajuda. Palpitação no peito, que a gente já falou, nem sempre é ansiedade, tá? Pode ser, mas nem sempre é. Então, se a pessoa se queixa muito de uma batedeira no peito, ou então a frequência está sentindo que está subindo, valorize. Tonteira e desmaio. Nem tudo é desidratação no idoso. Claro que é muito comum, mas tonteira e desmaio também tem que ser valorizados, tá? Esses eu acho que são sinais que os cuidadores podem prestar atenção diariamente, né? E agora, quanto à questão dos sinais de alarme mais graves, né? Bom, a gente tem aqueles sinais que a gente precisa, na hora, ligar para o 192, né? Para o SAMU, porque eu falo uma coisa que eu acho que é fundamental. Tanto o coração quanto o cérebro, tempo é vida, gente. Então, se a pessoa tem uma dor no peito que não melhora e que está piorando, busque ajuda. Liga para o 192. Tempo é vida. Se a pessoa tem alguns sinais que são sugestivos de AVC, como a boca ficou um pouquinho torta, está sentindo um dos lados diferente, seja na sensibilidade ou na força, se a pessoa está com uma confusão mental, busque ajuda, 192. É melhor chegar lá e não ser nada do que a pessoa ter um AVC em casa e perder o tempo que a gente consegue reverter esse quadro. Porque tem um tempo que, se chegar no hospital, dá tempo da gente fazer alguma coisa. Depois disso, aquele tecido morre e não tem mais o que fazer, é isso? É isso. A gente tem vascularização, irrigação, né? Nutrição do tecido, ela é fundamental para a sobrevida do tecido. E do tecido, quando eu digo, eu estou falando do cérebro, do coração, dos rins. Então, se alguma coisa impede que os nutrientes cheguem, ele sente fome e ele morre. Só que é como se fosse a gente, né? Nosso organismo. A gente consegue sentir fome por um período. Depois, se a gente não comer, a gente fica com a glicose baixa. O cérebro é a mesma coisa. Ele consegue ficar um tempo tentando diminuir a atividade dele. Por isso que algumas pessoas desmaiam, por isso que algumas pessoas têm confusão mental, porque o cérebro ele começa a diminuir a atividade. E aí quando chega a tempo, a gente consegue reverter essa situação. E o coração é a mesma coisa. Então, gente, sempre busca ajuda. Coração e cérebro, tempo é vida. Ótimo, ótimo. Então, não dá para esperar, né? Não dá para brincar, porque se brincar, a complicação, a sequela é até o óbito, né, Larissa? Com certeza. Muitas vezes são doenças que matam, né? As pessoas podem morrer. Muito bom, tô gostando muito da nossa conversa aqui, falar um pouquinho de como que a gente não tem nada disso, tá? O que a gente tem que fazer pra gente não infartar, pra gente não ter arritmia, pra gente viver bem. O que a gente precisa fazer no dia a dia? Bom, primeira coisa é fazer, pelo menos anualmente, uma ida no médico para ver realmente um exame físico e um exame de sangue para ver se você tem alguma coisa ou não tem, porque existem as doenças silenciosas, como a gente falou, pressão alta, colesterol alto, e infelizmente algumas pessoas, mesmo sendo extremamente saudáveis, que a gente vai falar aqui, né, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, com certeza isso é um ponto para você, porque você está conseguindo evitar pressão alta, diabetes, colesterol, mas infelizmente algumas pessoas têm genética associada. Então, mesmo você sendo super atleta, se alimentando super bem, que é fundamental, não fumando, não bebendo, mesmo assim vale a pena fazer um acompanhamento médico pelo menos uma vez por ano. Mas vamos agora falar do que importa, né? O que a gente consegue fazer para tentar evitar essas doenças aparecerem, que eu acho que é atividade física é vida, seja para evitar doenças quanto para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Então, atividade física, uma alimentação regular, sendo saudável. Eu não estou dizendo para você abdicar de tudo. Vai no aniversário uma vez por mês e se come uma besteira, não é um problema. Uhum. Equilíbrio na medicina, ele é tudo. Você precisa passar a maior parte do tempo se alimentando bem. E quando eu digo se alimentar bem, eu digo comer fontes de fibra. A gente sabe que idoso tem muita constipação, muita alteração de trânsito intestinal. Então, comer fontes de fibra. Se alimentar com verduras, que são ricas em nutrientes, vitaminas importantes. Se alimentar de proteína, porque proteína é músculo. E músculo
ele salva vidas também. E, claro, o arroz com feijão que a gente sempre fala do Brasil, que é uma refeição completa. Completa, perfeita, né? Então, alimentação, dieta, ir no médico, não fumar, não beber, bastante coisa. Mas viver bem, viver tranquilo, dá pra fazer. E o ótimo é inimigo do bom, né? É isso. A gente vai ajustando, vai adaptando, nem sempre vai dar pra fazer tudo. Claro. Mas aí a gente vai dando um jeito, né? Com certeza. Então tá bom. Laís, tu gostou da nossa conversa? Acho que a gente abordou várias coisas interessantes aqui, acho que a gente aprendeu bastante coisa. A gente vai para aquele quadro agora dos mitos e verdades, tá? Eu vou te trazer algumas coisas que o pessoal tá compartilhando aí na internet. A gente mudou o quadro no último episódio, agora chama Compartilhados com Frequência. Vocês ficam compartilhando essas coisas no WhatsApp. E agora a gente vai desmistificar ou confirmar essas notícias aqui. Vamos lá, primeira delas. Pressão alta dá dor de cabeça. Se não dói, tá tudo bem. Esse é um mito super comum. Olha, na verdade, a gente às vezes tem o aumento da pressão pela dor quando a gente sente dor de cabeça. Mas é um mito demais. Pressão alta, ela é silenciosa. A gente falou várias vezes aqui, tá? Você não vai, na maior parte das vezes, sentir nada. Porque quando você sente, infelizmente, já é uma catástrofe. Um AVC, um infarto. Mas, na maior parte das vezes, ela é completamente silenciosa. Então, isso é um mito. Não, cefaleia e pressão alta não tem correlação. Na verdade, a dor que você sente da dor de cabeça, ele acaba aumentando a pressão. E não o inverso. Então, beleza. Mito. Comer gordura natural é sempre saudável. Bom, mito. Eu acabei de falar que equilíbrio é tudo. Manteiga e banho de porco são gorduras naturais. E faz mal, gente. Então, assim, claro, tem aquelas gorduras que todo mundo fala que são saudáveis, o azeite, a castanha, que comer em moderada quantidade não faz mal, mas tudo em excesso é prejudicial. Essa eu recebi essa semana. Alho com limão ajuda a limpar as artérias? Olha, se ajudasse, eu acho que essa pessoa já teria ganhado o prêmio Nobel. Infelizmente, a gente tem poucas coisas que ajudam realmente a limpar as artérias. E quanto a questão é alimentar, é praticamente zero, gente. Então, é um mito, tá? Se você precisar limpar as artérias, o que melhor faz é o controle do colesterol. Então, a gente tem um remédio que salva vidas, que é a estatina, no caso de paciente que tem colesterol alto. Fora isso... Esquece. É não deixar sujar a artéria, né? Isso. É comer direitinho, fazer isso pra ela nem sujar, porque pra limpar depois é difícil. Esse é o ponto, Matheus. Então tá bom. Idoso parado, ó. Idoso com problema cardíaco. Tem que ficar parado? Tem que ficar de repouso? Mito, gente. Um mito que precisa ser desmistificado, por favor. Claro que um idoso ele precisa de uma avaliação cardiológica, mas existe uma especialidade na cardiologia que é a reabilitação cardiopulmonar. Que, olha, isso salva vidas. Coração, mesmo paciente idoso cardiologicamente comprometido, seja aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou que já infartou e fez uma cirurgia de revascularização, ele precisa fazer atividade física, tá? Claro que muitos vão precisar de um acompanhamento médico conjunto durante a atividade física. Por isso que vamos desmistificar isso, mas claro que precisa de uma avaliação cardiológica antes. Mas não, ao contrário, você precisa fazer atividade física. Então, tá bom. Suplementação com magnésio ajuda no controle da pressão? Nossa, a gente está vivendo a era do magnésio, né? Das suplementações, né? Todo mundo quer suplementar tudo, as pessoas esquecem que uma alimentação saudável a gente já tem tudo que a gente precisa. Mas vamos falar nessa, porque suplementação de magnésio, ainda mais para quem faz atividade física, virou um boom. Eu acho um pouco perigoso, inclusive no idoso, tá? O magnésio, ele tem, na sua composição da via oral, ele pode causar uma alteração na microbiota intestinal e causar até gastroenterite, tá? Mas vamos falar da questão da pressão. Nenhum suplemento substitui remédio de pressão, tá? Nenhum suplemento, seja de magnésio, seja chá, nada disso controla a pressão como remédio de pressão. Mas eu não vou entrar nessa questão como mito e verdade, porque a gente não tem nenhum estudo que correlacione o sulfato de magnésio com pressão arterial. O que a gente sabe, um dos efeitos colaterais do sulfato de magnésio é causar sono e, consequentemente, também uma queda da pressão. Mas não é utilizado para tratamento, não existe nenhum estudo que correlacione os dois, tá? É um efeito colateral, não é isso que a gente quer com magnésio, inclusive. Entendi. Então, não adianta tentar controlar a pressão com magnésio, nem limpar a artéria com alho
e limão, tá? Pelo amor de Deus, vai no médico. Por favor. Vamos lá. Ovo faz mal pro coração, faz bem. Essa tá sempre na moda. Essa não sai de moda nunca. Nunca, gente. Isso daí é uma coisa que eu escuto desde que eu nasci, eu acho. Mas já virou um mito. Ovo não faz mal pro coração, tá? O problema é que muitas vezes a pessoa não come ovo sozinho, né? Come um ovo com bacon, come um ovo com 1 quilo de manteiga. E aí associa a piora do colesterol ao coitado do ovo. Que, na verdade, ele é rico de gorduras boas, inclusive. Então, claro, você não vai comer 15 ovos por dia, porque aí você vai aumentar a quantidade de colesterol que você come. Mas 1, 2 ovos por dia, mesmo uma pessoa cardíaca, não tem problema nenhum. Entendi. Então, o ovo tá liberado. Com certeza. Então, tá bom. Muito obrigado, Laísa. Acho que a nossa conversa, a gente conseguiu tocar em vários pontos aqui que as famílias têm algumas dúvidas, que a gente tem dúvida também. Queria te convidar agora para mandar uma mensagem para os seus pacientes. Antes disso, eu queria que você dissesse para eles onde que eles te acham. Porque o pessoal quer cuidar do coração agora, e aí não sabe onde vai cuidar com o coração, vai cuidar com a Laísa. Aí você vai falar para eles onde eles te acham, a gente coloca aqui embaixo onde que eles te acham, e depois você passa uma mensagem para quem já é seu paciente e para quem vai ser. Com certeza. Bom, você pode me seguir no Instagram, lá tem o link do meu consultório e da minha secretária. O meu Instagram é doutora Laísa Galeão. Vai ser uma honra poder ter você junto comigo. Lá você vai ver um pouco de cardiologia e um pouco da minha rotina também. E quanto à questão da mensagem, eu vou fazer um adendo. Eu acho que antes de falar da mensagem para os meus pacientes, eu quero fazer uma mensagem para os seus pacientes e os seus cuidadores. Já que a gente está aqui focado mais em idoso, apesar de a gente falar para todo mundo, eu queria dizer que tem muitas coisas que associam a problemas no coração quando a gente fala em idoso, tá? O idoso, ele tem uma doença multifatorial quando a gente fala em doença cardiovascular, mas o que a gente vê muito associado é depressão nesses pacientes. E um dos principais problemas relacionados à depressão no paciente idoso é justamente a falta de cuidado, a falta de proximidade e falta da família conjunto desse idoso. Então, deem muito amor, estejam presentes, façam presente, porque eles precisam de sociabilização. Socialização no idoso é fundamental. E agora, falando sobre os meus pacientes, eu queria dizer que é uma honra poder cuidar de vocês. É uma honra ter a oportunidade de conhecer cada um. Vocês me formam como ser humano e eu espero que eu sempre esteja apta, estudando, presente, para exercer uma melhor medicina com vocês. Muito obrigado, Laísa. Acho que esse episódio a gente conseguiu abordar bastante coisa. Esse foi mais um episódio do Cuidado em Prosa, um programa onde a gente conversa sobre saúde, sempre de uma forma filosófica, bem-humorada. Hoje o episódio foi sobre coração. É claro, o coração é uma bomba que mora aqui no peito, um órgão de mais ou menos 280 gramas, que trabalha o dia inteiro. Trabalha desde o dia que você nasceu até o último dia que você vai estar aqui. E como eu disse, ele é muito mais do que isso. Para o Islã, é o trono de Deus. Para o cristianismo, o Sagrado Coração de Jesus, inviolado pela lança do centurião, é símbolo de amor incondicional. Nós somos os nossos corações e somos o tempo dos nossos corações. Cuide dele.